E, para vocês entenderem o que aconteceu, eu vou dar a minha vivência para vocês entenderem o que é terapia regressiva. Quando eu fiz terapia regressiva, no grupo, né, o Pierre perguntou quem queria ser a cobaia. Né? E a vivência que a gente ia ter era a vida intrauterina. E eu, na hora, me candidatei. Né? Por quê? Porque eu pensei, minha vivência vai ser maravilhosa. Porque o que eu sabia da minha vivência? A minha mamãe do Carmo, né, casou-se, naquela época era muito importante ficar grávida, e ela não conseguia engravidar. Né? Mas aí eu chamo Marisa do Carmo é promessa. Mas, como ela queria tanto que eu nascesse, eu pensei, vai ser uma vivência maravilhosa, né? Porque eu tinha certeza que eu era desejada. E foi o contrário. Né? Quando eu fui, a vivência minha do mundo intrauterino era uma vivência, eu lembro até hoje, um momento aquoso, gelatinoso, e que eu só dizia assim, calma, 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 eu não estou pronta, eu não estou pronta. E eu sentia muita ansiedade do lado de fora, mas muita ansiedade, e um desejo muito grande que eu nascesse antes do tempo, e eu mandava uma mensagem que eu não estava pronta. E, quando eu voltei da terapia, eu lembro que o Pierre me abraçou muito, porque eu chorava convulsivamente. E uma certa angústia e uma certa ansiedade que eu não estava pronta. E aí eu virei para o Pierre e disse assim, mas vem cá, isso aí só pode ser fantasia, porque o que eu sei da minha história é que eu fui muito desejada. E o Pierre, com aquele jeitinho dele, né, francês, não, vai em casa, pesquisa com a sua mãe, pesquisa a sua origem. Tá bom. Cheguei em casa, lembro até hoje. Mãe, como é que foi a questão da minha gravidez e tal? Aquela história que eu sabia, né? Você foi muito desejada, fiz promessa, patati, patatá. Mãe, mas vem cá, não havia assim muito choro, muita ansiedade? A minha mãe, como é que você sabe disso? Mãe, sabendo. Como é que é essa história? Aí minha mãe sentou, chorou e disse para mim, sabe, eu queria muito ficar grávida. E, quando eu engravidei, eu fiquei muito feliz. Só que, quando eu fui ao médico, e fiz os exames, o sangue da minha mãe era RH negativo. Imagina isso há 62 anos atrás. E o médico, com uma psicologia assim, igual um elefante na pata no jardim, né? Chegou para minha mãe e disse assim, e ela grávida, aqui, você tem noção do que está acontecendo? Minha mãe, não. Olha a metáfora que ele criou. É assim, imagina seu sangue com seu marido, imagine uma bomba, né? E a gente risca o fósforo numa pólvora, vai explodir. Minha mãe, como assim? Não, como assim? Porque esse feto que você tem aí, ele pode nascer cego, surdo, defeituoso, desmiolado, isso eu nasci. Mas, bom, a partir desse dia, o que vocês imaginam que aconteceu com a minha mãe? Ela só queria que eu nascesse. Né? Porque ela queria me ver. Né? Ela queria saber se eu era perfeita. Então, ela passou o restante da gravidez chorando, ansiosa, fazendo todas as promessas e mais alguma, né, para ver se eu nascesse perfeita. Né? Desmiolada eu nasci, mas eu enxergo e ouço bem. Então, assim, a terapia regressiva ela é muito interessante, porque ela pode trabalhar um trauma, né? Por exemplo, uma paciente que, sempre quando via alguém com gravata, ela se sentia sufocada. Aquilo incomodava, e ela não conseguia usar nenhuma roupa com gola alta. E, quando a gente vai fazer a terapia regressiva, ela visualiza a babá dando sopa para ela e que amarra muito firme aqui o babador. E ela chorava, chorava, mas não é porque ela não queria comer. E a babá continuava insistindo. É porque isso aqui estava apertado. Então, é uma das coisas que a gente vai trabalhando. Então, nós podemos, terapia regressiva não necessariamente tem que estar ligada à espiritualidade. Pode ser uma situação, um trauma que eu vivi há 10 anos, há 20, há 30 anos atrás, e que eu vou reviver esse trauma novamente em estado
alterado de consciência. E, à medida que eu revivo aquilo em estado alterado de consciência, eu tenho a possibilidade de ressignificar esse trauma.